Boa tarde a todos. Agora. Eu queria, antes de começar, só fazer um comentário sobre o que a Nick. Ela falou uma coisa interessante que eu vou falar basicamente de cinema, mas eu entro no cinema via ciência, não via arte. Eu não tenho atividade artística, eu não atuo artisticamente. Mas ela comentou uma coisa interessante do Chaplin. O Chaplin, o cinema, quando ele começou a ser sonorizado em 1927, primeiro filme, mas a partir da década de 30, muitos cineastas, diretores e atores resistiram a essa passagem. Tem uma história famosa do Lou Chanel, que era o Homem das Mil Faces, e não conseguiu se tornar o Homem das Mil Vozes, porque alguns atores tinham vozes ruins mesmo, não eram vozes que contrastavam com a imagem, a ideia imagética que se tinha dele, e os diretores não gostavam. E o Chaplin, ele foi um dos dissidentes que mais resistiu a isso, porque o Chaplin, o seu personagem, o Carlitos Vagabundo, ele adotar o cinema sonoro significava que ele teria que falar um idioma. Falar um idioma, ele tinha que assumir a nacionalidade. Então ele perderia a universalidade do palhaço, do Carlitos Vagabundo. Vagabundo no sentido do bom, né? E tem um filme dele, se não me engano, Tempos Modernos, que o cinema já está sonorizado, e ele é cobrado pelas produtoras a falar, a pôr fala no cinema. E há uma cena em que ele dança, e que é o primeiro filme em que o Carlitos fala, e ele fala um idioma que ninguém entende, porque ele mistura palavras do alemão, do inglês, do francês, e foi meio que um protesto. Já que eu tenho que falar, eu vou falar algo incompreensível. Depois ele se rende, em outros filmes ele chega a falar, enfim. Mas eu lembrei desse episódio porque você falou da questão do Chaplin, e a pantomima, esse tipo de comédia que o Chaplin, o Bronco Billy, Buster Keaton, eles faziam, realmente era a linguagem corporal era o que prevalecia, e isso é uma das grandes perdas que se acredita que o cinema teve. Voltando para a palestra, eu tenho um pequeno problema que eu falo demais, então, por favor, a questão do tempo aí me controla, enfim, se acharem que... Tá. Com relação às questões, Mayra, eu não sei se durante a exposição quiser perguntar, a pessoa fica à vontade, tá? Nós vamos trabalhar aqui um recorte do cinema nos seus primórdios, então muitas vezes a pessoa tem um conhecimento de cinema da década de 80 e ela está vendo alguma relação, pergunta, não tem problema nenhum, fiquem à vontade. A minha forma de entrar nesses temas é via a história da ciência. É a ciência de um ponto de vista da história. Apesar de eu ser formado em física, eu não atuo com ciência experimental, eu trabalho com história da ciência. E eu estou no 19 ainda. Eu trabalho com o surgimento dessa neurociência experimental, e eu tenho um trabalho paralelo que é uma psicologia que vai para uma veia não experimental. E aí o cinema entra nesse sentido. Essa imagem ao fundo aqui é um desenho de 1914, um dos primeiros desenhos animados, do McCover. Então eu gosto de trabalhar muito com imagens nos slides para ir ilustrando muita coisa do que eu estou falando. E a ideia hoje como o colóquio se chama, a nossa reunião aqui ela se chama Escolas da Percepção. Eu vi que teve a fala da Leila. A Leila tem uma atividade artística, ela entra por essa porta. Teve o Eufrásio ontem, o Siddhartha é um neurocientista fazendo pesquisa, a professora Mari, enfim. A minha porta de entrada é via história. Então eu vou tentar abordar essa questão da percepção e tentar entender uma historicidade dela no final do século XIX e início do século XX. E na constituição do cinema. Eu vou trabalhar baseado num tripé, que é uma ideia de que na Europa, no final do XIX, você tem uma urbanização acelerada, que na verdade está desde o início do XIX, esse processo, e no final do XIX você tem um aceleramento disso. E esse processo acelerado, há algumas interpretações clássicas sobre ele, a questão da industrialização, enfim, o desenvolvimento tecnológico atrelado a essa industrialização. Eu não vou me ater muito a esse debate. Eu vou trabalhar como um dado que há essa urbanização, há esse processo... Devo começar tudo de novo? Então eu estou brincando. Eu nem vou lembrar. Eu vou partir desse pressuposto de que, de fato, há uma urbanização. Eu tenho uma colinha dos filmes
Eu vou exibir alguns filmes, são poucos, devem ter uns 40 filmes. Mas fiquem tranquilos, são filmes de 30 a 40 segundos. Mas tem 40 mesmo, mas eu não sei se vou... E eu vou mencionando ao longo da exposição uma coisa que é interessante. Na segunda metade do 19, em torno de 1850 a 1900, 1910, a gente tem a questão da percepção, ela aparece em dois momentos. Esse processo de urbanização, de alguma maneira, ele orienta que não só a ciência, mas outras formas de conhecimento, ciências humanas de uma forma geral, possam começar a legislar sobre isso, explicar esse processo. Porque a tese central que eu vou trabalhar aqui é que esse processo de urbanização, de alguma maneira, e ele não se dá em 10, 20, 30 anos, eu estou trabalhando com uma temporalidade de um século, mais ou menos, de alguma maneira ele acelera a percepção que as pessoas passam a ter do mundo. Não é à toa que os filmes da década de 30, muitos filmes trabalhavam com o estigma visual do trem. Então, você tem filmes que estão falando de coisas completamente diferentes, de filme soviético, falando do contexto da Revolução, mas a todo momento você tem filmagens de trem, e aquilo parece uma coisa sem contexto, e na verdade, o trem, as linhas férreas, elas representam muito esse processo de aceleração, de desenvolvimento tecnológico, das comunicações, o encurtamento das distâncias. Então, todo esse processo que é histórico, é social, de alguma maneira, ele orienta uma forma de perceber o mundo diferente. E o cinema, ele surge... eu não sou muito bom de datas, mas eu lembro mais ou menos anos. A tradição historiográfica diz que o cinema surge em 1895 para 96, que é quando começam a ter as exibições públicas na Europa, na França, dos irmãos Lumière. Eu vou mostrar alguns filmes aqui, filmagens já de 1889. Então, assim, a rigor, você já tem filmagens anteriores a isso. Que o cinetoscópio é criado pelo Thomas Edison, pela companhia dele, e o cinematógrafo dos irmãos Lumière é uma espécie de um aperfeiçoamento. Mas como se está trabalhando com essa ideia de que o cinema surge quando começam a ter exibições públicas, então a gente adota essa data. Mas a minha questão aqui é tentar entender essa psicologia que surge para entender esse aceleramento a partir de um tipo de estudo que tinha muito no final do 19, chamado psicologia das massas, psicologia das multidões, como que o cinema se insere nisso. E eu vou ser um pouco partidário, vocês vão perceber isso ao longo da fala, no sentido de que esse primeiro cinema ele estava um pouco destituído de concepções estéticas. Algumas pessoas que faziam esse cinema não estavam inseridas no mundo da arte, sim no mundo talvez industrial, da tecnologia. E esse cinema ele acabava funcionando como uma espécie de educador para essa nova percepção das cidades, desse homem do final do 19. E aí é a partir daí que vai se construindo, o cinema vai assumindo uma característica estética e começa -se a formar, a falar-se linguagem cinematográfica. A tradição historiográfica entende que o cinema, como arte, ele só pode ser falado a partir de 1915. A gente tem um problema enfim, pelo menos no ocidental, tudo a gente quer o elo perdido, né? Se o indivíduo vai estudar a história da literatura, ele quer a obra literária que funda a literatura inglesa. Não sei. Então, a gente trabalha com esses totens históricos. E para o cinema como arte, ele surge a partir do lançamento de um filme chamado O Nascimento de uma Nação, do Griffith, que é uma espécie de patriarca desse cinema. Mas isso é questionável. A estrutura que o Griffith propõe lá tem filmes anteriores do próprio Griffith. Enfim, eu não vou chegar no 1915, a gente só vai ficar de 1889 a 1910, 14. Eu quero só mostrar algumas cenas de um filme da década de 30 para ilustrar algumas coisas. Eu vou tentar deixar minha fala em torno de 30, 40 minutos para depois trabalhar as imagens, e aí a gente vai discutindo as imagens e aí eu vou insistindo. Aí, ao longo da exposição, por favor, interrompam. Tá? Toma. Isso aqui é uma ilustração do Ré, de 1872, e aí o urbanismo ele surge como esse modo de vida. Essa ilustração, aparentemente, não é muito otimista desse urbanismo, né? Isso é um outro problema. A gente tem... se a gente fosse falar só do urbanismo, o urbanismo está muito bem retratado na Europa, no século XIX, na literatura. O Dickens ele traz um retrato fantástico dessa urbanização e dessa industrialização de um ponto de vista negativo, não totalmente positivo. Mas a gente tem interpretações desse período que são, de certa maneira, trazem uma visão positiva da coisa. Na década de 30, o cinema europeu ele vai trabalhar com esse processo como algo bom, algo que tem mais virtudes do que algo ruim. Tá? Então, vamos lá.
Hiperestímulo e a vida moderna. Isso é um termo, na verdade, usado. Tem algumas obras do século, final do XIX, só para poder ilustrar um pouco do que eu estou falando. Além da psicologia, porque uma vez que você tem esse processo de urbanização acelerado, você começa a ter essa transposição do campo para cidades. O campo ele se torna um lugar idílico. É por isso que no cinema europeu, principalmente as filmagens dos irmãos Lumière, é um contraste isso. Você pega filmagens de 1890 a 1900, nos Estados Unidos, são filmagens da cidade. Se filmam coisas do cotidiano. Uma luta de boxe, o cara no bar, na barbearia. Na França, os irmãos fazem filmagens do campo. Porque o campo ele passa a se tornar o lugar do lazer, o lugar a se buscar. Ele não mais é o lugar da vida, do cotidiano. E além dessa psicologia que vai explicar essa industrialização, essa formação dessa sociedade urbanizada, a sociologia também vai legislar e vai falar sobre isso. Tem algumas obras clássicas do período, só vou mencionar algumas. Tem um artigo chamado A Metrópole e a Vida Mental, do George Simmel, de 1902 originalmente, que ele vai trabalhar com a ideia de que essa urbanização ela gera um novo... ela modifica o sentido de percepção desse homem. Ele passa a perceber de maneira diferente essa cidade. Esse perceber diferente significa um aceleramento em todo o seu processo perceptivo. A gente tem um chamado A Cidade, Sugestões para a Investigação do Comportamento no Meio Urbano, isso já é de 1916, do Robert Park, que ele vai trabalhar com como que eu entendo o comportamento humano dentro desse contexto da cidade. A cidade assume, de certa forma, um estatuto de organismo. Ela passa a ser tratada como um organismo. E a gente tem uma série de trabalhos científicos explicando a questão da visão e da ilusão nessa segunda metade do 19. A gente tem que lembrar, é um período da fotografia. A fotografia ela tem todo um... eu trabalho no meu trabalho de doutorado com pesquisas em histologia, estudo de tecidos. E a fotografia ela é fundamental para nesse momento, tanto no meio científico como artístico, como situações de treino, de quase que um fetiche da tecnologia nova que surge. Tem uma tese de um professor da Unicamp de que as primeiras fotografias aéreas de Paris que foram feitas, elas de alguma maneira influenciaram diretamente o surgimento da arte abstrata no começo do 20. Porque aquelas fotos aéreas no começo era uma diversão, algo interessante de você fazer, porque você... Com a fotografia você tinha uma facilidade, através de balões, dirigíveis, você poder fotografar, que para um desenho, um retratista, não seria tão fácil. E aí isso, de alguma maneira, influencia. Então, nesse período, a gente está num período em que a fotografia é um boom. Há vários estudos sobre a questão do movimento. Eu vou mostrar aqui um pré-cinema, explicar a questão do movimento. Então, a ciência, essa ciência experimental e especulativa da percepção, ela está falando diretamente sobre esses temas. Está tentando explicar o que é essa percepção visual, auditiva. A gente tem, quando a gente fala, é curioso que o Siddhartha, eu não vi a palestra dele ontem, mas eu já o conheço. Eu vou falar de coisas aqui, de formas de tratar essa percepção que hoje, para um neurocientista, não cabe, de certa maneira. A gente vai falar de atenção, memória aqui, que no século XIX e no XX eram tratadas de uma maneira, primeiro que não experimental, não significa que seja errada, correto, não cabe dizer isso aqui se eles estavam certos ou errados, e que de alguma maneira, por ser tratada como uma faculdade da consciência da mente, e mente aqui a gente pode entender num sentido bem amplo, era também campo de interesse da filosofia, por exemplo. A filosofia legislava sobre questões como essa. Hoje, se você parar um neurocientista e perguntar, me fale sobre memória e atenção, você pode ter uma explicação fisiológica completamente diferente do que a gente vai tratar aqui. Tá? Essa ideia desse hiperestímulo, você aumenta os estímulos. Eu vou mostrar algumas imagens. Eu gosto de trabalhar mais com as imagens para tentar, de alguma maneira, dar voz ao que eu estou falando aqui. Isso aqui é uma imagem da Times Square, de 1909. Esse processo de urbanização que ocorre nas cidades europeias principais e na América, aqui nos Estados Unidos, ele implicou no aumento de estímulos em todos os sentidos, estímulos visuais, estímulos auditivos. Então você começa a ter situações como essa, em que você tem um excesso, um aumento, o que o Simmel chama de hiperestímulo. Você bombardeia esse homem de estímulos visuais, auditivos. Eu vou mostrar uma série de ilustrações aqui.
de periódicos do período, o aceleramento com a questão do bonde, depois vem o automóvel, e você tem um contraponto. Esse período é chave, de 1880 a 1910, porque é um período em que você tem um contraponto de dois mundos. Você tinha nas cidades, nas ruas, literalmente, bondes e cavalos, carroças. Então você tinha choques. Hoje, nenhuma criança, ao atravessar a rua, ela tem um problema de... exceto em casos patológicos, ela não teria nenhum problema em perceber e ser atropelada por um bonde ou uma carroça pelo fato dela ter dificuldade em perceber, ter uma percepção espacial e de velocidade. Ela atravessaria tranquilamente. Nesse período era extremamente comum acidentes em que cavalos se chocavam com bondes, as pessoas eram atropeladas por carroças. Tem um caso famoso do físico marido da Marie Curie, que foi atropelado por uma carroça, ele faleceu, enfim. Então, isso aqui são ilustrações, vocês conseguem ver, não estão muito boas? Aqui você tem Cidade de Nova York, ela vale a pena, à direita, da Life, de 1909, você tinha essas ilustrações desses tumultos. Tem um quadrinista que ele escreve um estilo de quadrinhos que se chamam de graphic novel, que é o Will Eisner. Ele escreve alguns quadrinhos, ele reconta algumas histórias do Dickens, retratando esse período. Então tem um deles chamado Avenida Dropsy, que é a formação de alguns redutos de Nova York, principalmente judeus. A questão do judaísmo para ele é interessante, é central, e que ele vai relatando como que foi construída essa verticalização na cidade de Nova York a partir de uma noção que se tinha que era do século XVIII, daquela vida no campo, aquela vida idílica, aquela calma, e daí como que essa passagem ela trouxe esse processo de aceleramento da maneira como eu percebo o mundo. Aqui a gente tem essa imagem aqui da esquerda, aparecia em jornais desenhos com bonde, e a pessoa que está guiando aqui como uma espécie de carrasco, ele é uma caveira, ou seja, é algo perigoso. O perigo dessa tecnologia, o perigo desse processo. E aqui não preciso nem falar, o rastro de um bonde, né? As pessoas com braços decepados. Isso saía em publicações, jornal. Os jornalistas eles gostam desse tipo de imagem porque eles rastreiam mais ou menos o surgimento aí de um jornalismo mais sensacionalista. Tudo bem, isso sem dúvida nenhuma está posto, mas a questão é que, de fato, existiu esse choque entre esse processo de industrialização, de aceleramento, de formação dessas cidades, esse urbanismo como modo de vida. Ele surge e ele, de fato, gerou problemas de adaptação. O Simon ele usa um termo que hoje não seria muito usual, mas ele fala dessa adaptação sensório-motora, e eu vou, mais à frente, tentar trazer um dos primeiros teóricos do cinema, que é o Hugo Mustenberg, é um psicólogo, e ele vai trabalhar com isso, com uma adaptação sensório-motora, anatômica, daquilo que eu percebo para explicar o cinema. É curioso, porque eu estou mostrando aqui uma visão da percepção, e vou mostrar do cinema, bem restrita. Hoje você tem pelo menos umas 10 interpretações do cinema como linguagem que não aceitam essa do Mustenberg. E eu também não aceito. Eu estou tentando trazer esse momento histórico e como isso foi trabalhado, né? Isso daqui aqui um cavalo se chocando com um bonde. Aqui a gente tem um momento em que uma criança é morta, ó, criança estrangulada pela vidraça da janela. Hoje, essas portas giratórias, tem um artigo de um colombiano, se eu não me engano, um professor chamado Juan, não sei se é Martinez, enfim, eu li uma vez esse artigo, em que ele examinou esse período final de 19, o número de acidentes que ocorriam com o surgimento dessas portas giratórias e a dificuldade que as pessoas tinham ao se adaptar ao uso dessa nova estrutura na cidade do final do 19 e início do século 20. E aí você, naturalmente, você passa a ter um problema das massas, das multidões, de como explicar. Uma vez que eu tenho esse aceleramento, eu tenho esse processo de massificação, eu preciso explicar, de alguma maneira, esse processo, o que é. E aí essa massa ela passa a tomar um corpo, se tornar um organismo, e aí começa a surgir uma vertente. Essa vertente não é uma vertente central, a psicologia estava tratando de outros temas no período. Psicólogos famosos, Charcot, Freud, eles não passaram por esse tipo de debate, mas outros sim, o Wundt, o Mustenberg, enfim. Eles vão tentar explicar essa psicologia das massas. Tá? Essa imagem é uma imagem de um filme dos irmãos Lumière, A Saída da Fábrica. Eu tenho ele aqui, a gente vai ver mais para frente. Tá. E aí vem o cinema e a vida moderna.
essa questão do... tem uma história que se conta de que, quando teve a primeira exibição pública dos Irmãos Lumière, uma das exibições foi a chegada do trem à estação, as pessoas saíram correndo do que supostamente seria aquele cinema, aquele proto-cinema, que era uma sala fechada. Enfim, uma vez eu perguntei para um historiador do cinema, um amigo meu, e hoje ele é professor aqui na UFRJ, mas na ocasião ele estava na PUC, e ele me disse que, de fato, é difícil ter uma documentação cabal que diga, ocorreu isso. É provável que tenha ocorrido, mas é difícil ter uma documentação. A questão que se põe é que não seria nenhum absurdo se isso tivesse ocorrido, de fato. E essa não é a primeira imagem que você tem em perspectiva do trem chegando. O Edson tem, eu vou mostrar para vocês, mas, de fato, essa dificuldade em se adaptar para essa percepção, para esse ver o cinema, ela era posta, ela existia. O Mustenberg vai falar que é exatamente por isso que o cinema, isso nos dizeres dele, ele supera o teatro, porque ele vai falar que a música é a arte da audição. Ele está numa visão bem... O Mustenberg ele é psicólogo, ele está fazendo um trabalho científico, ele não está preocupado com as questões estéticas. Ele vai falar que, do mesmo jeito que a pintura é a arte do sentido visual, da percepção visual, e a música da audição, o cinema é a arte da consciência, da mente. É por isso que o cinema acaba se sobrepondo aí nesse sentido e assumindo um papel que segundo o Mustenberg, o Wagner tentou impor, o Richard Wagner, à ópera no final do século XIX, quando ele formulou uma ideia de uma obra de arte total. Uma obra de arte que consiga reunir essas outras formas de expressão artística. Para o Mustenberg é o cinema que faria isso. Vale dizer que o Mustenberg ele morre em 1916, tá? Então ele não chegou a ver o cinema como linguagem cinematográfica. Ele viu um proto-cinema. O cinema e essa vida moderna. Isso aqui são só imagens que eu trouxe para poder ilustrar, que a questão da imagem em movimento, ela é trabalhada já desde o... se a gente for rigoroso, a gente pode fazer retroagir as imagens da Idade Média vitrais, que você tem narrativa a partir de imagens, apesar de você não ter a ideia de imagem em movimento. Mas a partir do final do 18 já se trabalha muito essa questão da imagem em movimento, tá? O que é a imagem em movimento? Então, eu vou mostrar algumas tentativas de se materializar essa ideia de trabalhar com a imagem em movimento. Os teatros de sombra, enfim, são asiáticos de origem. A gente tem a ideia da lanterna mágica, eram feitas exibições no século XVIII, na sociedade de corte. O Norbert Elias é um sociólogo que examina esse período, ele relata. Eu vou dar uma passada rápida para chegar no ponto do cinema que nos interessa. Isso aqui é alguns precursores, né? O Taumatrópio, de 1825. Você tem, basicamente, essa imagem aqui de baixo, com duas imagens em frente e verso. Você, ao girar, com a velocidade, dá a sensação de movimento. No caso aqui, às vezes você faz a imagem de uma pessoa e grades, então às vezes dá a sensação de que ela está fora da grade, dentro, vai sobrepondo imagens. Tem o fenactoscópio, de 1832. Isso aqui é curioso que na Estação Ciência em São Paulo, no ano passado ou retrasado, não me recordo bem, a gente montou esses experimentos. Na verdade, eu expus, mas quem montou foi outra pessoa. E a gente nós montamos, fizemos uma exposição. Eu não sou muito bom para montar as coisas, então, mas aqui é o zootrópio, de 1834. Você tem basicamente um jogo de espelhos. Aqui são as partes. Ao girar, você tem a sensação do movimento. O revólver fotográfico, de 1876. O praquinoscópio, que é um modelo similar a esse, só que com um jogo de espelhos ao centro ali. Então, quando você gira, você também tem a sensação de movimento. E o experimento de Maybridge, que é famoso, que você tem as fotografias no intervalo bem pequeno, e aí você, ao pôr essas fotografias sequencialmente, você tem a sensação de movimento. E aí entra o Thomas Edison, que é quem de fato cria o aparelho de captação dessa imagem de movimento, o cinetoscópio, que depois é aperfeiçoado pelos irmãos Lumière. Na verdade, não é aperfeiçoado, é feita uma versão, e aí os irmãos Lumière ficam com os louros, mas o Edison ele tinha um problema, que o Edison ele não tinha visão... ele não estava olhando para o cinema como esse objeto que poderia futuramente ser o que se transformar no que se transformou. Então ele tinha uma obsessão. Os primeiros filmes feitos pela companhia do Edison não foram propriamente feitos por ele, foram por assistentes dele, o Dixon, que na verdade dizem que foi o Dixon que inventou o cinetoscópio, depois o Edwin Potter, enfim. E o Edison ele tinha uma obsessão de só lançar isso como algo
potencialmente comercializável quando ele conseguisse juntar a captação da imagem com áudio. Tem um experimento, inclusive, que eu vou mostrar aqui, que é uma primeira tentativa de captação de áudio. Você já tinha um gramofone no final do 19 para captar áudio, mas essa captação sincrônica, não. Havia uma dificuldade. E o Edison teria resistido a lançar a sua ideia porque ele queria lançar, para ele tinha que captar a realidade como ela é, como ele acreditava que ela fosse percepção visual e a questão do áudio. E aí, por isso, ele não teria tido o insight. O outro problema de atribuir ao Edison a paternidade do cinema é que seu aparelho era um aparelho para uso individual. Então, você tinha isso em bares, em lugares, a pessoa ia lá e era olhado individualmente. Os irmãos Lumière, eles fazem uma exposição em público, eles fazem uma exposição assim como... Então, isso também foi determinante, o fato de ter sido feita uma exposição em público. Mas o Edison, ele chega a aperfeiçoar e tem exposições em público. É que o Edison de fato, ele não pensou nisso, na questão da comercialização. O número de filmes que sua companhia filmou é absurdo. Então, aqui a gente tem um caso de uma exposição pública feita pela companhia do Edison, mas essa exposição feita para amigos, pessoas da indústria, enfim, não tinha esse caráter eu acho que não se acreditava no potencial, talvez, do cinema. Esse primeiro cinema era uma coisa de... se brincava com a tecnologia, não sabe para que serve de fato isso, o que eu vou fazer. Eu não estudo a questão do áudio, mas um amigo meu que estuda, ele me disse uma vez que ele tem uma hipótese forte nas pesquisas dele de que a questão da captação de áudio do gramofone foi algo similar. No começo, as pessoas ficam um certo fetiche pela tecnologia. Então, mesmo pessoas que não estão diretamente dialogando com a questão da arte, ela está lá usando a tecnologia e vai, sabe, vai meio que na maré. Não significa que necessariamente a questão é que no olho do furacão, essas pessoas não estavam pensando na revolução que podia ser, no papel do cinema. Não, isso não era posto. E aí eu vou entrar no Mustenberg. Eu pensei mesmo em fazer uma exposição rápida para depois a gente discutir e trabalhar as imagens. E aí nas imagens eu vou falar mais. Por isso que eu não sei se eu corri demais, enfim. Por que eu trouxe o Mustenberg aqui? O Mustenberg, ele é oficialmente tratado como o primeiro teórico do cinema. A primeira pessoa que veio e falou: o cinema é isso. Porque essas primeiras filmagens de 1889 a 1912, 13, 14, o cinema ele era totalmente marginalizável, era uma técnica qualquer, era teatro filmado. Esse termo era muito usado. Tem um filme chamado A Sombra do Vampiro, filme atual da década de 90 ou de 2000, que na verdade esse filme ele relata os bastidores da filmagem do Nosferatu, que é um filme alemão do expressionismo. Mas tem uma passagem muito boa que a atriz desse filme, que a atriz ela está se preparando para fazer a filmagem, aí o diretor chama a atenção de algo que ela faz e ela fala: eu não tenho que me preocupar porque a câmera é fria, a câmera é gelada. Então o teatro é quente, o teatro é arte, o cinema é banalidades. Então essa visão nesse primeiro cinema era clara. O cinema não era arte, o cinema era uma banalidade. A arte mesmo, por excelência, essa arte da mímica, era o teatro. Não era o Chaplin. Ele começa, o primeiro filme dele é de 1914 e a gente só conhece o Chaplin gênio, artista, a partir da década de 20. Então existia essa visão. E aí o Mustenberg ele me interessa porque, como eu falei para vocês, a minha via de entrada é história da ciência. Eu tento sempre entrar num tema como esse pela ciência. E o Mustenberg ele é o primeiro e ele é um dos primeiros que tenta formalizar o cinema via ciência, via explicações científicas. É como se ele dissesse: o cinema ele tem uma função na sociedade e eu explico ele via ciência e tecnologia. E qual é essa função? É educar essas massas. Esse cinema ele reflete esse desenvolvimento perceptivo, esse aumento desse desenvolvimento sensorial nessa sociedade urbana. E é por isso que é dessa forma que ele deve ser tratado. Aí o Mustenberg ele é curioso que quando ele lança um livro famoso, Photoplay, um estudo psicológico do cinema, ele teria frequentado salas de cinema. Esse livro é lançado em 1915, se não me engano, ele falece em 16. Ele teria frequentado salas de cinema 10 meses antes de escrever o livro. Antes disso ele não conhecia o cinema. Então todo o conhecimento do cinema que ele tinha foram 10 meses que ele frequentou salas. Só que é curioso, ele frequentou em 1915 as salas. Ele está falando de um cinema que vai de 1889 a 1914,
Mas ele, quando ele frequenta 1915, ele está vendo um outro cinema. Já é um cinema mais longo, filmes de 2 horas de duração. Esses filmes já tinham um respaldo, faziam uns estudos de adequar o cinema à ópera. O Griffith chegou a pagar pesquisas e estatísticas de quanto tempo poderia passar um filme que as pessoas não ficassem enfadonhas. Então, filmes eram de 2 horas. É por isso que até hoje esse modelo prevalece, de 1h30 a 2 horas. Porque passava de 2 horas, você tinha aquelas óperas longas, você tinha os intervalos, como que chama? Interlúdios, né? Intertício. Então ele falou, eu não posso pôr um filme, embora tivessem filmes longos, as pessoas não iriam ficar. Então tinha todo um preparo, que tinha como referência a ópera, o teatro, para poder fazer o cinema vingar. E aí esse cinema de 1915 já tem narrativa, já tem montagem forte, ele já está com uma estrutura que não é a do que eu vou mostrar para vocês aqui. E o Mustenberg olha para esse cinema durante um ano, cerca de um ano, e lança uma teoria para esse cinema. E aí a questão que eu ponho aqui, que a gente vai discutir, é as atenções e emoções explicam esse primeiro cinema. Essa imagem de fundo aqui, ela é uma imagem do filme do Hitchcock, o Vertigem, né, o Vertigo, que é muito interessante. A gente não vai discutir isso agora, mas para mim interessa muito, porque o Hitchcock, a questão da percepção temporal e da vertigem modulando essa percepção é forte. Pena que o Mustenberg não conheceu, porque provavelmente ele teria reformulado tudo o que ele falou se ele tivesse conhecido o Hitchcock. E deixa eu só ver o que eu tenho aqui depois, que eu acho que esse é o último slide. Dá pra gente... O Mustenberg, ele tem um livro anterior a esse photoplay que se chama Psicologia e Eficiência Industrial, em que ele explica esse processo de massificação a partir de uma concepção de eficiência industrial. Então, eficiência é um termo técnico para o Mustenberg. É um termo que está associado à tecnologia, à indústria. E aí, quando ele vai falar do cinema, no seu livro Photoplay, no segundo capítulo, ele faz uma distinção de faculdades cognitivas, faculdades da mente, e mente ele usa no sentido geral mesmo. Eu tenho uma passagem aqui que eu gostaria de ler, para a gente discutir. Ele não está falando... eu até estava falando isso com o Eufrásio hoje, antes que a gente faça essa confusão. No século XX, tem um debate forte na filosofia, que é a filosofia da mente, que é um debate muito forte sobre se processos mentais são redutíveis a processos cerebrais e vice-versa, enfim. Tem esse debate que se instaura desde o início. Tem um texto do Brod, em 1925, que ele trata já esse tema. Depois tem o Círculo de Viena, que alguns autores do Círculo de Viena vão tratar isso. Depois tem os textos clássicos do Smart, Putnam, então, enfim. Nesse período aqui, o termo mente, no começo do século XX, não está associado com esse debate da filosofia da mente. Tá? É um termo mesmo geral, está se referindo a processos mentais, processos conscientes, não esse debate mais contemporâneo. E o Mustenberg, ele vai falar sobre a adaptação corporal ao ato mental da atenção. A atenção ela reflete o ato mental. Esse ato mental é o ato de conhecer, o ato de perceber. Quando eu tenho uma percepção visual, quando eu tenho atenção, quando eu tenho lembrança, memória, tudo isso é o arcabouço do que ele chama de percepção mental. Ou seja, essa mente é uma coisa maior para ele. Mas não é claro, ele não explica no livro o que é mente, ele trabalha com o conceito. Então tem uma passagem que ele fala, se estamos inteiramente absortos em uma leitura, não ouvimos nada do que se passa em volta, nem vemos onde estamos. Esquecemos de tudo. A atenção na página do livro acarreta a falta de atenção em tudo mais. Podemos acrescentar um terceiro fator. Sentimos que o corpo se ajusta à percepção. Essa noção já está na sociologia, o Simmel já fala disso, que há uma adaptação anatomo-fisiológica à maneira como eu percebo o mundo. A cabeça se movimenta na tentativa de escutar o som, os olhos se fixam num ponto externo, todos os músculos se tensionam para receber dos órgãos sensoriais a impressão mais plena possível, a lente do olho se ajusta com exatidão à distância correta. Em resumo, a personalidade corpórea busca a impressão em toda a sua plenitude. Aí, a partir dessa concepção, e o Mustenberg ele diferencia uma noção de atenção voluntária e involuntária, que até hoje a gente tem isso na neurociência cognitiva, mas no caso dele é uma noção de atenção especulativa. Ele não sei até onde ele trabalhou com a experimentação, embora no 19 já tenham experimentos sobre atenção, os clássicos, o Helmholtz, enfim, já tem. Então talvez ele bebe um pouco nessa fonte. De que a limitação do teatro é que o teatro não conseguiria orientar e coordenar essas atenções, esse jogo de atenção voluntária e involuntária. Então o indivíduo, quando ele está no teatro, o teatro não pode usar, os recursos do cinema seriam ilimitados, do teatro não, ele vai falar. Se eu sento, ele traz problemas, entre aspas, técnicos para isso. Ele fala, se eu sento no teatro em 2 posições diferentes, eu vejo 2 peças diferentes.
Ele fala, a percepção da peça, embora o conjunto da peça seja o mesmo, a narrativa, o texto, eu percebo duas peças diferentes. Se eu sento na frente, se eu sento atrás, enfim. No cinema, não. Isso ele fala que o cinema ele começa a corrigir no sentido de que ele vê isso como falhas, como limitações do teatro. Então, um outro problema, ele fala, o teatro ele não pode lançar recursos para orientar a minha atenção à medida em que ele dá um exemplo, por exemplo, um exemplo clássico dos filmes de policiais, em que se a narrativa se o leitmotiv, o motivo condutor da narrativa, da trama, vai ser dada por um diálogo e cai um papel do bolso do vilão, e esse papel indica algo, o teatro não pode usar esse recurso, porque quando eu estou vendo o teatro, se cai um papel do bolso do ator, eu posso achar que aquilo foi casual, não teve relação nenhuma. Enquanto que o cinema não, o close-up me diz, isso não é casual. Ou seja, ele controla a sua percepção Tá vendo que é difícil falar, se bate às vezes no Mustenberg por dizer, tá, e qual é a concepção artística? Eu não acho que ele está falando em termos de arte. Ele está falando que o cinema ele trabalha diretamente com o que ele chama de mental, com a sua atenção, com a sua memória. Ele não está trabalhando só com a percepção visual, auditiva, embora nesse período o cinema é silencioso, você não tem captação de áudio. Ele não está trabalhando só com isso. Ele está trabalhando com o conjunto dessas coisas. Por isso que ele vê como limitação o teatro não poder usar esses recursos. Ele vai falar, as coisas que não importam não podem ser subitamente tiradas do palco. Como no cinema, eu faço essa manipulação, eu mostro o que eu quero. Cada mudança necessária deve ser assegurada pela própria mente. Porque esse processo do Mustenberg, outra coisa que eu não falei, ele não é passivo. Essa construção, tanto da narrativa e estética, ela é dada pela consciência, pelo espectador. É por isso que o cinema tem esse grau de eficiência, porque ele conduz a construção que eu vou ter. Embora a construção para ele seja individual na medida em que eu estou embebido pelas minhas impressões, pela forma, o cinema ele restringe aquilo que eu posso perceber. Então é como se ele dissesse, quando eu faço um close-up na imagem enfim, uma foto da personagem e digo que aquilo tem um valor sentimental, você tem liberdade para achar que não tem relação nenhuma, mas ele fala, mas essa liberdade contraria algo que é objetivo. O cinema, o close-up diz que não, aquilo tem um fator impactante na trama. Então ele está trabalhando com uma ideia de eficiência industrial, numa tecnologia, numa via tecnológica que é o cinema, viu uma análise científica, essa psicologia, o Mustenberg ele está inserido num contexto científico, ele não é um pária, não está à margem da ciência, ele está fazendo ciência nesse período, para poder explicar e limitar, inclusive, os valores estéticos do cinema. É por isso que ele apanha muito. Eu já vi críticas fortes a ele, mas assim, a gente precisa localizar ele no tempo, né? É na consciência que a mão vai sobressair em detrimento de todo o resto. Então, mesmo que na peça de teatro o movimento da mão do ator ele tem um papel fundamental, é na consciência que isso vai sobressair. O teatro ele tem a ineficiência de mostrar que isso é importante. É isso que ele quer dizer. A arte do teatro tem aí suas limitações. Vou só mostrar uma... Deu tempo, Mário? Porque eu vou entrar nas imagens agora. A minha ideia agora, nesse percurso, é trabalhar com as imagens e retomar fios que eu deixei soltos, que eu não sei se eu trabalhei legal, nesse sentido. Eu queria trabalhar... Eu posso mostrar a questão do close-up e depois voltar às do Edson, para a gente... Porque eu queria trabalhar esse primeiro cinema do Edson com mais imagens, mas assim, nesse tempo vai ser difícil. Essa aqui é a primeira imagem do cinematoscópio do Edson. Os títulos são Macaquice, Palhaçada, mas na verdade é de 1889, que é alguns segundos. É uma imagem, não está muito clara, mas é uma pessoa fazendo uma... Tem uma segunda imagem que, na verdade, dá uma grande impressão de que ele está fazendo uma ginástica, mas, enfim, contrasta um pouco com o título, de que ele estaria fazendo palhaçadas. Essa, oficialmente, seria a primeira imagem que a gente tem registro, é de 1889. Eu vi uma imagem uma vez da Batalha de Manila, que eles filmaram numa bacia com maquetes, mas eu não sei dizer se ela é anterior a essa aqui. Essa é na sequência, mas essa imagem já está melhor. 1889 para 90, o Dixon foi quem fazia essas filmagens. Ele não é conhecido como cineasta, já dá para ver que é uma pessoa fazendo os movimentos.
Algumas imagens iniciais, antes até do cinema, em fotografia, eram usadas em aulas para se discutir a questão de movimento. Por isso que esse período se faziam muitas filmagens de cavalo, galope de cavalo, voo de pássaros, eram usadas em algumas exposições para discutir questões anatômicas, de movimento, enfim. Ele, nesse momento, ele estava meio à deriva ao cinema, né? Usa-se para o que der, vamos ver. Eu não sei dizer porquê, mas nessas filmagens do Edson tem uma série de filmagens de lutas de boxe. Eu não tenho essa informação, se eles gostavam tanto assim de boxe, enfim. Mas faziam filmagens. O Munsterberg chama isso de filmagens ordinárias, porque eram filmagens de coisas do cotidiano, não tinha nenhum. Essa também é uma das primeiras. Percebe que são filmes curtos, né? São segundos de filme. Esse é do Dixon, não é? Eu estou tentando fazer uma seleção para depois, se der tempo. Essas são todas filmagens nos Estados Unidos, então são ambientes urbanos. Aqui é a barbearia, 1893. Esse áudio não é original, tá? Eles tocavam, enfim. Não. 1893. A questão do áudio, tem um filme, inclusive, chamado, na época do Raytime, do Milos Forman, da década de 81, esse filme. Ele retrata, é baseado no livro do Edgar Todorov, retrata esse período anterior ao blues, enfim, esse final do 19 e início do 20, tem uma passagem que ele retrata como que eram feitas as exibições públicas. Você tinha um pianista, uma orquestra, que ficava tocando lá ao fundo, e você tinha... E esse primeiro tocar, ele tanto ajudava, ele era um incremento para o filme, mas também tinha uma outra função que você comentou, que é curiosa. O aparelho, os primeiros aparelhos de projeções faziam muito barulho. Então essa música meio que abafava esse barulho, então ficava uma coisa meio não muito boa. Eu estou tentando achar o da Annabelle para vocês verem, e aí fica a discussão da questão se é artístico ou não, enfim. Esse aqui é o primeiro da Annabelle, de dança. Esse é de 1800 e... vai sair. 1894. Dança da borboleta. Esse aqui é a primeira tentativa do Dixon de captar áudio e imagem e áudio ao mesmo tempo. E o Dixon é o violinista, tudo indica que é ele. Mas de 1894 para 95. Eu vou encerrar preciso de uns 10 minutinhos. Tem uns 3 filminhos curtos que eu vou passar para poder a gente conseguir fechar a questão. Eu estava passando esse daqui, eu falei para vocês esse interesse pelo boxe que esses filmes do Thomas Edison tinham, né? A tal ponto de que eles filmavam cães lutando boxe, enfim. E aqui, no caso, podem ver que são os gatos, né?
Uma outra coisa que eu não falei, muitos desses filmes, a pergunta que fica é onde eles eram exibidos? E, na verdade, muitos não eram exibidos em público, enfim. E com essas primeiras exibições públicas, o cinematoscópio do Edison, ele tinha um problema de estrutura. Ele era grande, era uma caixa enorme e era para uso individual. Então, você não tinha uma exibição pública. Ele era colocado em bares e nesses bares as pessoas iam lá e assistiam individualmente. E em alguns locais, tem um filme chamado Blue Movie, que é a história da indústria pornográfica em Hollywood. Alguns bares eram colocados filmes proto-pornôs eróticos. Não eram filmes eróticos, mas eram uma espécie de proto. Porque eles eram máquinas caça-níqueis. É daí que vem esse termo, uso de caça-níqueis, porque você pagava um níquel. Esses primeiros cinemas, eles surgem em feiras. Aquele filme que eu mencionei na época do Right Time, ele mostra bem isso. Naquelas feiras em Nova York, o indivíduo que desenhava, cortava bem, você ia lá e ele montava aqueles modelinhos de imagens em movimento e vendia. Então, é no mesmo período que se cria o desenho animado, se trabalha com isso. Era um fascínio essa questão da imagem em movimento, mas que inicialmente não era uma atividade tão nobre assim. Isso aqui esse tipo de filmagem que eram feitos e exibidos em alguns lugares. Esse aqui se chama Sandal, o Homem Forte, é um fisiculturista do período. Eu imagino que não usava anabolizantes, enfim. Esse filme é famoso porque em muitas coletâneas desse período eles põem esse filme como... Eu quero só mostrar mais um, para a gente encerrar. Geralmente, em 1915, se atribui ao Griffith uma série de inovações. Movimento de câmera, o travelling, nesse período a câmera é fixa. Isso é um problema, por isso que o termo teatro filmado, porque os primeiros filmes do Potter, que já são de 1905 e 6, que já tem uma narrativa, mas a câmera é fixa, é parada. Mas tem alguns filmes que já move a câmera, então o Griffith não é o primeiro a mover. Ele é o primeiro a usar como movimento para compor a narrativa, aí sim. E o Griffith, ele é famoso, sua história é contada a partir de várias inovações. O uso da montagem, da narrativa paralela, da montagem paralela, e que ele pintava os filmes, literalmente o filme, por dois motivos. Um era para indicar o estado emocional das personagens. Então, os filmes com a Lillian Gish, as irmãs Gish, são famosos, em que você identifica o estado emocional das personagens a partir da cor, a coloração da pintura. E o outro era para indicar o estado da narrativa, o clímax ou não. Mas essa ideia de pintar os filmes não é do Griffith, tá? Ela já existia. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu espero que seja isso. Da Annabelle. De 1895. Percebam que esse filme é de 1895, ou seja, nós nem chegamos no período ainda que os irmãos Lumière começariam as suas exibições e já tem um material rico, extremamente rico. Eu não vou insistir com os outros filmes, por uma questão de tempo. Eu vou encerrar com uma seguinte imagem, se eu achar aqui. É como eu estava falando, o cinema ele tem uma função inicialmente, e para o Mustenberg essa função ela é clara, que é uma função de modular esse processo perceptivo nessa cidade, nessa urbanização do final do 19. O cinema ele seria mais eficiente, e eficiente no sentido de eficiência industrial, para modular e orientar esse processo perceptivo, através de faculdades mentais, atenção, memória, atenção involuntária, e aí todo o processo narrativo ele atende a essa função de modular esses processos mentais, como a indicação da trama, do clímax, do close-up, os planos. A ideia dos planos ele é americano porque ele surge com esse primeiro cinema, com o Edwin Porter. Apesar da gente fazer uma distinção entre plano médio, plano de detalhe e plano americano,
Uma vez me perguntaram isso, o plano americano foi criado pelos americanos? Não, todos os planos, essa divisão desse primeiro cinema é feito nos Estados Unidos. Eu não mostrei aqui, mas eles filmavam algumas coisas. Havia uma... eu não sou especialista em sociedade americana, então vou fazer um comentário de caráter geral. O Martin Scorsese, que é um cineasta americano, ele fala que o cinema americano ele surge e ele desde os seus primórdios ele atende a uma necessidade de tratar duas coisas que para os americanos é caro, que é a questão da violência e a questão da criminalidade. Isso, palavras dele. E esse primeiro cinema, eles filmavam muitas coisas não muito boas com animais. Então, o Porter tem filmagens deles eletrocutando elefante, enfim. Eles literalmente levaram o elefante, põem lá os eletrodos, ele eletrocuta e filmam isso. Mas eu achei que não era uma boa imagem para trazer. Então, não, sim. O que eu quero dizer é que esse primeiro cinema, atendendo essa necessidade, essa demanda dessa psicologia das massas, ele, mesmo a partir de 1915, quando ele começa a assumir uma linguagem e a formar as escolas cinematográficas, apesar de a gente ter as datas clássicas de 1915 para o cinema hollywoodiano, final dessa década para o cinema expressionista alemão, o cinema soviético começa na década de 20, com o lançamento da greve do Eisenstein, as escolas abstracionistas francesas, enfim, é nesse período. A questão é que essa adaptação, ela perpassa até a década de 20, mesmo depois de você constituir essas escolas cinematográficas. E aí se institui um tipo de filme na década de 20 chamado sinfonias urbanas, que o indivíduo não é mais a personagem principal do cinema, e sim a cidade. Então eles iam lá e simplesmente filmavam a cidade. Isso foi feito em São Paulo, em 1929, com um filme chamado São Paulo, Sinfonia de uma Metrópole. Em 1924, o Alberto Cavalcanti faz o Passar das Horas em Paris, que é o primeiro. O Joris Ivens faz isso na Holanda, se eu não me engano, ou na Suíça. E um muito conhecido é o do Walter Hutman, chamado Berlim, Sinfonia da Metrópole. Eu quero só mostrar uma cena inicial. Eu vou ter que cortar o filme no final, porque o corte que eu fiz é maior do que precisa. Mas aí vocês me desculpem por isso. E aqui eu comecei a palestra falando de uma visão dessa urbanização, de certa forma, ruim, negativa. Tanto naquela ilustração que eu pus do Doré, na literatura, eu mencionei o Charles Dickens, enfim, tem outros. Esse romance naturalista do final do 19, ele traz um pouco essa visão negativa. E esse primeiro cinema. Na década de 20, você já passa a ter uma visão desse processo de mecanização e industrialização, que, de certa maneira, não é ruim. Então, esse filme está dialogando com isso, embora ele também está dialogando com as estéticas, que já tem uma concepção de arte, essas estéticas do início da década de 20, que vão gerar as escolas abstracionistas, o cinema dadaísta, surrealista e tal. Então, ele já está dialogando com isso. Então, já há uma concepção artística aqui, no Walter Hutman. Tá? Só uma curiosidade, o Walter Hutman era para ter sido o cineasta a fazer o Metrópolis. Ele foi convidado e aí, não sei dizer exatamente se ele estava num outro projeto, enfim, ele não aceitou e aí por isso que o projeto foi parar na mão do Fritz Lang, ainda bem. Esse filme ele propõe filmar Berlim durante um dia, manhã, tarde e noite. Já tem uma composição para o filme. Essa música foi feita para o filme. Lembra que eu falei do trem? O trem ele é meio que um leitmotiv, um motivo condutor nesse tipo de filme. Ele indica esse... ele é esse processo acelerado. Esse filme ele é mais rápido do que os outros que eu mostrei.
Esse trajeto do trem inicial, ele é um dos elementos que a gente pode usar para poder identificar essa visão já otimista desse processo de urbanização, porque ele parte de regiões em processo de urbanização, de verticalização, até chegar em Berlim. E agora ele iria filmar os estágios do dia, os períodos do dia em Berlim, aquele processo acelerado, o aceleramento do filme indica esse processo de desenvolvimento acelerado e de uma visão positiva até. A ideia geral era passar um pouco essa veia de se entrar nesse cinema por um olhar da psicologia, por esse olhar da ciência, como que a ciência tratou esse primeiro cinema. No Bunsenberg, como eu falei para vocês, já se torna mais difícil fazer esse tipo de exame que eu estou fazendo, porque eu tenho que considerar as questões estéticas que já estão postas aqui no Bunsenberg, não, desculpem, no Walter Ruttmann. Naquele primeiro cinema, não, essa questão é mais fácil da gente tratar, porque o cinema está posto à parte e ele está trabalhando diretamente com a noção de percepção que se tem no período, no final do 19 e início do 20, sem, no entanto, ter pretensões estéticas maiores. Então, isso nos permite um arcabouço de estudo maior, uma vez que eu trabalho com aquilo que é público do cinema, que é os seus interesses econômicos, sociais e tecnológicos, enfim. Essa cena final eu comecei com um filme de 1914, essa é de um filme do mesmo diretor, chamado Centauros, de 1921. Já tínhamos desenhos animados nesse período, relativamente grande o número de desenhos. Eu encerro minha apresentação aqui. Dúvidas, enfim. Francisco, fantástico. Realmente uma preciosidade o material que você nos trouxe. E a costura, imagino, muito difícil que você está fazendo, né, para tentar resgatar a interpretação dentro de tudo que era emergente, né? A tecnologia emergente, as neurociências emergentes, a psicologia emergente. Quer dizer, foi uma fase assim de uma efervescência que incrível. Não dá para a gente aquilatar isso na medida em que deve ter sido na época. E por isso tantos gênios, imagino, nessa virada. Bom, eu gostaria de passar a palavra aí para vocês. Emílio, talvez você tenha alguma coisa para colocar. Aproveita. Eufrásio. Eu tenho uma questão que a gente também, na nossa conversa antes, hoje logo no início da tarde, você rapidamente abordou e que me pareceu um tema muito interessante do ponto de vista do público que a gente tem aqui, que é a visão que se tinha na época desses processos perceptivos e essa divisão que tinha entre as correntes mais especulativas e as correntes experimentais. Que tipo de relação os artistas do cinema dessa época tinham com essas teorias? Eu acho que você tocou em alguma coisa sobre isso, mas acho que você podia falar um pouquinho mais sobre assim, como é que era o conceito como é que o processo, na verdade, o processo de interpretação e a sua vinculação com esse conceito de mente, que é um conceito bastante ampliado, que papel desempenhava isso na época para esses? Porque assim, eu conheço mais o cinema assim, me parece que os conceitos que o Eisenstein vinha trabalhando com a questão da montagem, da forma, do sentido, da semiótica, etc., tinham surgiam a partir de uma espécie de um consenso científico a respeito de qual era a relação disso com a mente, né, com o funcionamento do cérebro e esse tipo de coisa. Essa questão ela é muito boa porque ela permite avançar um pouco só uma questão que seria esse pós-cinema, né? A gente tem primeiro via ciência. Na segunda metade do 19, você tem uma corrente que eu estou pondo como experimentalista, porque é uma corrente que segue mais ou menos uma veia ali do Claude Bernard, quando ele publica em 1865
o Introdução à Medicina Experimental, e aqui ele meio que propõe, faz uma síntese de como a ciência deve se trabalhar, no caso ele está falando da medicina, mas a biologia, a psicologia, ela vai se adequar a isso nessa veia experimental. A tradição historiográfica desse período tende a fazer uma divisão meio que arbitrária, porque não é tão categórico assim, dessa via experimental e uma via especulativa, de uma psicologia que se aproxima mais da filosofia, e aí uma vez que essa via seria mais especulativa, mas especulativa no sentido não ruim do termo, eu uso especulativo por a falta de um termo melhor, que é uma veia que vai desembocar em teses como a psicanálise, em programas de pesquisa como a da psicanálise, a psicologia, de certa forma, gestaltista, que depois vai ter uma oposição com o behaviorismo, então que não necessariamente está baseado em dados empíricos para fazer suas proposições. E a questão da percepção é abordada dos dois lados. Você tem teorias que abordam tanto a questão da percepção do ponto de vista experimental, por uma questão de tempo eu não citei, mas tem trabalhos do Helmholtz, tem um artigo chamado Ilusões de Ótica do Movimento, do Sylvanus Thompson, de 1881, Percepção da Extensão, do Brown, de 1820, Intuições do Espaço, do Helmut Slotz, de 1884, Síntese Criativa, do Wundt, Sensações Musculares, do Thomas Brown, de 1820, tem um texto do Herbert Spencer, um artigo de 1896, chamado Sentimentos Estéticos, em que ele vai explicar a estética do ponto de vista evolutivo e científico. É um debate muito forte que tem nesse período entre determinismo biológico e determinismo social. Em 1918, o Alfred Kroeber lança um artigo clássico para o pessoal da antropologia, que é chamado O Superorgânico, que ele propõe que a sociedade humana superou o orgânico. Aí ele dá até um exemplo que ficou famoso, de que se a gente quer atravessar uma região de barco, um animal como a baleia, na filogênese, na história da sua espécie, ela desenvolve nadadeiras, uma vez que se sabe que já foi terrestre. O homem, ele constrói um barco, então nós superamos o orgânico, por isso chamamos superorgânico. Então é um período em que isso está muito forte. E essas primeiras teorias do cinema, elas estão bebendo direto, por isso que eu digo, é difícil criticar via concepção estética, porque eles, literalmente, alguns estão desprezando. Eles estão indo via ciência e dizendo, a ciência vai explicar. O Mustenberg é um. Ele vai beber diretamente numa concepção da... Positivismo, né, na época. O positivismo, esse período a gente já está passando do positivismo clássico do Comte para um positivismo lógico que direciona esses problemas para o nível da linguagem. 1922 é o ano que sai a publicação do Wittgenstein, dos seus tratados lógico-filosóficos, então, e de 1879 já vem esse problema, que é quando o Frege publica a conceitografia, em que ele rompe com aquela concepção... Eu não sou especialista nisso, então vou tentar falar minimamente. Ele rompe com aquela concepção de que a linguagem se dá, o pensamento via linguagem, numa estrutura sujeito-predicado aristotélico, e o Frege propõe uma diferença que, na verdade, essa estrutura passa a ser de função e argumento. Função no sentido matemático, função e argumento. Então, esse diálogo fora da arte, por isso que esses primeiros cineastas, é difícil falar em concepção estética, eles estão diretamente dialogando. O Rudolf Einhorn, que é o segundo considerado grande teórico do cinema, também vai explicar o cinema via concepções da física, enfim. O Eisenstein é um caso à parte, porque o Eisenstein ele faz cinema na União Soviética, ele lança o primeiro filme dele em 1823, primeiro filme curto, de 40 minutos, depois em 1824 ele lança A Greve, onde estão todos os elementos da sua estética ali, que em 1925, quando ele lança o Encouraçado Potemkin, na verdade ele repete uma estrutura que está na Greve. O Eisenstein, ele é um problema sério, porque quando você lê o que ele escreve e vê o que ele faz, alguns pontos ele mesmo fala que ele tentou, mas não deu. Na teoria do filme, ele propõe claramente usar concepções relativísticas da física para fazer filme. O duro é fazer isso, né? Uma coisa é se propor. Então, quando ele vai fazer o filme, trabalhar com a noção de tempo não se trabalhava nesse período. Não existia uma forma de representar o tempo, por exemplo, que não fosse via o espaço. Como que eles representavam o tempo nesses filmes? Eles mostravam uma imagem como aqui. Eu estou filmando vocês. Se eu quero mostrar uma passagem de tempo, eu mudo a localidade espacial e ela indica. E a distância do espaço indica a passagem do tempo, o que os cineastas chamam de elipse. Se eu quero mostrar que a passagem do tempo é muito longa, eu filmo aqui e depois filmo lá na África. Se eu filmo aqui e filmo na rua, a passagem é menor do tempo, ou seja, é uma indicação do tempo indireta. Quem começa a fazer essa indicação direta são cineastas já da década de 40, que o Deleuze vai chamar que é a imagem-tempo. O Tarkovsky é um dos que melhor faz isso na década de 70.
Então, esses primeiros, eles não estão fazendo essa associação, ciência e arte, alguns. Eles estão fazendo a seguinte explicação. Eles estão atacando um problema que é, vem do cinema, como eu explico o cinema, via ciência e tecnologia, não via ciência e arte. O Eisenstein, a década de 20, aí começa a mudar, porque você começa a ter o debate e se propor uma linguagem para o cinema. E uma linguagem para o cinema não pode ser dada via ciência, porque isso aí você limita muito. Alguns artistas da década de 20, eles filmam, artistas que a gente conhece das artes plásticas, o Marcel Duchamp, o Leguer faz um filme clássico, que é o Balé Mecânico, que eu trouxe, mas ele deu pau no arquivo, não deu para passar. O Man Ray, todos esses, eles fizeram filme. Mas por que na história do cinema, esse cinema desses artistas não tem um lugar bem claro? Porque eles mesmos falavam, é experimental, eles não constituíam uma escola. Vai constituir quando, a partir daí, começa a formar o que a gente conhece como as escolas abstratas. Não sei se esse termo é correto. Que aí começa a vir o dadaísmo, o surrealismo com Buñuel e com Salvador Dalí, enfim. E o impressionismo, o realismo poético francês. Isso na França. Na Alemanha, o modelo é americano. O expressionismo alemão é uma forma de arte diferente do cinema hollywoodiano. Mas o cinema expressionista alemão, a estrutura narrativa é a mesma de Hollywood. Você pegar um filme do Griffith e um filme do Fritz Lang, a estrutura é muito próxima. E o cinema soviético não, ele já trabalha com a concepção, que não é uma concepção artística inicialmente, era científica, porque o efeito Kuleshov, que trabalha com a ideia de sobrepor imagens, e a partir da sobreposição de imagens, que é uma tese e uma antítese da imagem, gera uma síntese na cabeça do espectador. Essa concepção, criada pelo Kuleshov, chamada de efeito Kuleshov, tem filmagens clássicas dele, que ele filma um homem, ele filma um prato de sopa, depois filma o homem, e volta para o prato, e aí filma, aquilo tem que passar para o espectador a sensação de fome, ao ver essa sobreposição de imagens. Isso é uma forma de condicionamento clássico. Isso está no Pavlov. O Kuleshov categoricamente escreve em um artigo dizendo que essa concepção de montagem entre tese, antítese e imagética é uma forma de condicionamento que o Pavlov estuda lá. Condicionamento clássico, um condicionamento fisiológico, enfim. Então, o start não é estético, ele é científico, mas aí lá na frente ele vai ser apropriado e vai, aí como a Leila falou bem, o olhar lá na frente talvez seja estético, porque aí você tem uma concepção que inicialmente era da fisiologia, da química, da biologia, mas que lá na frente assume outras funções. Não sei se eu respondi. Você apresentou umas imagens do final do 19 que mostra a urbanidade de uma forma até nefasta, vamos dizer assim. Com relação ao cinema mostrado agora, anos 80, anos 90, que também tem essa abordagem sobre a urbanidade da passagem do século para o século XXI, também essa coisa, né? Totalmente corroída, nefasta, tudo podre. Você acha que tem alguma relação aí? Eles estão fazendo uma citação, existe uma repetição. Como é que você vê isso? É difícil falar relação, porque, para começar, hoje, poucos cineastas são historiadores do cinema. O Martin Scorsese, que é um cineasta americano, ele é professor de cinema, então ele conhece muito a história do cinema americano. Então, quando ele faz filmes como Taxi Driver, Gangues de Nova York, ele está dialogando com a contemporaneidade, com o período atual. Mas ele faz associações com o início do cinema, porque ele estuda também, ele é um historiador de cinema, de certa maneira. Agora, se a gente pegar isso de forma geral, é difícil fazer, porque essa questão do final do 20 para o início do 21 é um conflito, muitas vezes, de ordem moral, não necessariamente com o processo de urbanização. Porque uma coisa, eu tenho uma dificuldade em responder uma pergunta dessa, porque eu fico me atendo ao que eu tenho em mãos. E o que a gente tem em mãos, do ponto de vista historiográfico, a urbanização do final do 19 e início do 20 ela é forte. Muito maior do que do 20 para o 21. Do 20 para o 21 você tem conflitos de ordem moral, mas não sei se é um conflito... Porque quando eu falo urbanização, eu estou falando de algo arquitetônico, a mudança das cidades. Você tem o surgimento das grandes linhas férreas. Você tem o surgimento do telégrafo, surgimento não no final do 19 antes, mas o aceleramento nisso.
você tem as grandes descobertas tecnológicas, tem a criação a popularização da eletricidade pública, que é criar, já se trabalhava com eletricidade antes um pouco. A eletricidade é a partir da lâmpada incandescente, essa que a gente tem hoje. Mas tinha um problema de que toda vez que eles acendiam, aquilo não durava a iluminação, porque eles usavam um filamento de carbono, ele aquece e estoura na hora. Então só começa a popularizar quando eles conseguem resolver esse problema técnico, de pôr um material com uma dureza maior, que você pode ligar, vai passar corrente, vai aquecer um bom tempo, você pode ligar nas ruas. Então, quando eu falo de urbanização no final de 19, eu estou falando de uma coisa bem fechada, bem dura, de um processo mesmo, essa passagem de migração do campo para a cidade, o processo de industrialização é disso. Do 20 para o 19, para o 21 não ocorre isso, nessa magnitude. Então fica difícil fazer essa associação. Esse é o primeiro ponto. O segundo é fazer essa extrapolação a partir do cinema que é feito, porque, por exemplo, uma vez me perguntaram se o cinema do Walter Salles, brasileiro, dialoga, não sei, eu nunca ouvi falar isso, mas a pessoa me perguntou, se ele dialoga diretamente com a obra do Scott Fitzgerald, que é um escritor do início do 20 americano. Ele tem uma série de contos famosos sobre a era do jazz e tudo. E eu perguntei, eu não sabia responder, obviamente, falei, eu não sei, mas eu quero saber de onde surgiu essa ideia, essa pergunta. E aí alguém tinha dito para a pessoa que, de alguma maneira, há problemas na obra centrais para o Fitzgerald, que também está no Walter Salles. Mas, às vezes, esses problemas são problemas que, aí sim, eles se repetem à medida em que são problemas... É como você pegar um autor do 19 e um do 20, e eles estão tratando a questão do egoísmo. O fato do problema ter uma origem comum não significa que tem uma relação entre eles. Então é muito difícil. Eu teria que pegar um cineasta específico e ver a história dele. Eu não saberia te responder de forma geral, assim não. Francisco, eu tenho 1 milhão de colocações para fazer. Eu vou ver se eu faço depois uma discussão um pouco mais geral. Eu queria agradecer mais uma vez a você. E, em nome, certamente, de todos... Eu que agradeço o convite, estar aqui. Para mim é sensacional.